Tiago, no capítulo 5, a última parte do versículo 16, está escrito assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a Nova Versão Internacional, neste versículo, diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Vamos falar nesta noite sobre a oração eficaz. A partir do versículo 13, Tiago está ensinando a igreja a respeito da oração feita com fé. Ele diz no versículo 15, a oração da fé, ou seja, a oração feita com fé, curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Falando sobre a oração, ele está dizendo que cura, restauração, perdão, tudo isso acontece como resultado da oração do povo de Deus. No entanto, vivemos dias em que muitos crentes, inclusive, parecem não acreditar no poder da oração. Alguns dizem que orar não resolve nada. Afinal, dizem eles, Deus é soberano e o que Ele tiver de fazer, Ele fará independentemente da minha e da sua oração. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você vai descobrir que não é isso o que a Bíblia diz. Pelo contrário, a mesma Bíblia que afirma que Deus é soberano nos céus e na terra, que Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, também nos ensina que Deus age, que Deus opera em resposta às orações do seu povo. Em sua soberania, justamente, o Deus Todo-Poderoso decidiu agir, se mover, intervir aqui no planeta Terra, através da oração dos seus filhos. E nós temos inúmeros exemplos em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, de situações em que Deus age, em que Deus muda circunstâncias, em que Deus opera tremendamente, realizando muitas vezes o impossível, tanto individualmente na vida de pessoas, como na vida de famílias, comunidades, cidades, nações e até mesmo em toda a terra, em resposta às orações. Então, se você acha que orar não é importante, que você não precisa orar, você está enganado. Porque nós aprendemos pela palavra que não há situação em que Deus não possa intervir, mudar realidades, quando um servo, quando uma serva dele se coloca na presença do Senhor em oração, perseverando em oração, clamando, buscando a ação do Senhor. E para aprendermos nesta noite sobre esse tema, a oração eficaz. O que significa eficaz, queridos? Aquela que tem eficácia, que tem um efeito real, um efeito completo, duradouro. Nós vamos refletir nesta noite, não apenas aqui nesse texto que lemos, mas em outros textos da Escritura, em pelo menos 3 situações diferentes em que nós vemos homens de Deus orando e Deus agindo tremendamente. Nós vemos a ação do Senhor em resposta a essas orações. Então, a primeira oração que nós vamos refletir nesta noite é a oração de Josué
em Gibeon. Certamente você conhece a história de Josué, o sucessor de Moisés. Muitas pessoas dizem que não oram porque não têm tempo para orar. A sua vida é muito corrida, com muitos afazeres, muito trabalho, muitas situações que tomam o seu tempo e por isso, dizem eles, eu não oro. Mas será, irmãos, que não ter tempo, entre aspas, é uma desculpa aceitável para não buscarmos a Deus em oração? Quando nós olhamos para a vida de Josué, o substituto de Moisés, liderando a nação de Israel, ele não era um homem desocupado, ele era um homem muito ocupado. Você acha que um presidente de uma nação tem pouca coisa para fazer? Um governador de um povo? Josué era responsável como líder por toda a nação de Israel. Tinha de lidar com muitas pessoas, com muitas situações, 12 tribos, centenas de milhares de pessoas, situações muito difíceis que tomavam tempo, certamente. Porém, independentemente de tudo isso, a despeito de tudo isso, a Bíblia nos mostra que Josué separava tempo para orar, tempo para buscar a Deus, tempo para ter comunhão com Deus, para falar e ouvir o Senhor. E certamente Josué aprendeu isso com Moisés, o seu antecessor. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Isso significa que ele orava constantemente, que ele andava na presença do Senhor. E nós entendemos aqui que a oração do crente será eficaz quando orar for prioridade para nós. Quando orar for importante para você e não algo que você vai fazer se sobrar tempo. O livro de Josué já começa no primeiro capítulo com palavras de Deus direcionadas diretamente a Josué, ou seja, Deus falando com Josué, instruindo, orientando, dirigindo, encorajando. Isso significa que Josué estava na presença de Deus para ouvir a voz de Deus, em oração, certamente. Em várias outras circunstâncias e momentos, quando você vai lendo o livro de Josué, você vê Deus falando com Josué. E quem tem tempo para orar, aprende a ouvir a voz do Espírito de Deus. Quem ora, recebe direção, direcionamento, palavra de Deus para a sua vida. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós também encontramos homens de Deus que tinham muitos afazeres, muitas ocupações, muitas obrigações, mas que tinham tempo para orar, que separavam tempo para orar. Por exemplo, Martinho Lutero, o grande reformador da igreja, aquele que se levantou contra inúmeras heresias há mais de 500 anos, quando a igreja estava dominada por uma série de heresias, como venda do perdão dos pecados, venda de indulgências, venda de terrenos no céu e outras coisas absurdas. Ele era um homem muito ocupado, ele não tinha tempo a perder, mas Martinho Lutero orava. Na verdade, só para você ter uma ideia das muitas ocupações de Lutero, ele traduziu a Bíblia inteira para a língua alemã, para que o seu povo na Alemanha pudesse ter a Bíblia na sua língua. Você acha que isso precisa de tempo para fazer isso? Quantos anos de trabalho ininterrupto, diariamente, o dia todo, trabalhando. Ele levantava cedo e passava o dia traduzindo a Bíblia, mas não sem antes orar. E é por isso que tantas pessoas foram abençoadas por Lutero. Cidades, nações inteiras foram abençoadas pelo ministério, pela vida desse homem. Mas sabe o que ele dizia a respeito da oração? Vamos ler essa frase, projeta para nós, por favor. Próximo slide, por favor. Ele dizia assim:
tenho tantos afazeres que não consigo prosseguir sem passar 3 horas em oração todos os dias. Você percebeu? Parece até contraditório. Ele está dizendo que ele tinha tanta coisa para fazer, tantos compromissos, que por isso mesmo ele não poderia continuar, ele não poderia prosseguir se ele não passasse 3 horas em oração todos os dias. Irmãos, qual é a nossa desculpa para não orar, para não buscar a Deus? Eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado, eu trabalho muito, eu estudo, eu tenho família, eu tenho filhos. Lutero tinha tudo isso, muito trabalho, família, esposa. Ele tinha atividades inúmeras, inúmeras igrejas. Escreveu dezenas de livros, mas não passava um dia sem buscar o Senhor em oração. Quando nós olhamos, ainda um pouco depois, no século XVIII, para a vida de Susanna Wesley, uma mulher, esposa de um pastor, que teve 19 filhos. Muitos filhos, não é mesmo? Mas ela encontrava tempo diariamente para orar, buscar a Deus, para orar pelos seus filhos, para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. E essa mulher teve um filho chamado, se não me engano, foi o seu 15º filho, John Wesley, um homem de Deus, que foi ensinado pela sua mãe, que foi discipulado pela sua mãe, que aprendeu a orar, ele disse, com a sua mãe. Mas você conseguiria orar se você tivesse 19 filhos? Dá trabalho cuidar de 19 filhos, né? Ela orava diariamente por cada um deles. E John Wesley foi um homem usado por Deus para trazer um grande avivamento na Inglaterra e também nos Estados Unidos da América. Milhares e milhares de pessoas foram alcançadas pela vida desse homem. Ele é o fundador da Igreja Metodista, que ao longo dos séculos foi usada por Deus para alcançar milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Mas ele tinha uma mãe que orava e que lhe ensinou a orar. E ele disse mais tarde que não passava nenhum dia sem se levantar de madrugada para orar, porque ele aprendeu com a sua mãe. Irmãos, a nossa oração se torna eficaz. A nossa oração é respondida por Deus quando orar é prioridade em nossa vida. É isso que nós vemos na vida de homens e mulheres que tiveram suas orações respondidas por Deus. E foi assim na vida de Josué, um homem que mesmo com tantas responsabilidades, tinha e separava tempo para Deus. E no capítulo 10 de Josué nós temos um relato glorioso de um dos milagres mais tremendos que nós vemos em toda a Bíblia, queridos. Nós vemos ali o relato do que Deus pode fazer em resposta à oração de alguém que prioriza o seu tempo com Deus. A Bíblia diz que 5 reis dos amorreus vieram com todos os seus exércitos contra os gibeonitas, que tinham uma aliança com Israel. E então eles pedem socorro a Josué. E Josué, antes de partir para socorrer os gibeonitas, ele ora, ele busca a Deus, ele busca o Senhor e vai depois de ouvir a voz de Deus, depois de receber a direção de Deus. Está em Josué no capítulo 10, no versículo 8, quando o Senhor diz: e disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Josué não vai sem primeiro orar. Será que nós temos a mesma atitude? Antes de ir, orar. Antes de nos movermos, orar e buscar a direção do Senhor. Irmãos, quem ora constantemente é guiado, é dirigido pelo Espírito de Deus nos seus caminhos. Sabe por quê? Quando você ora, você está entrando em sintonia com o Espírito de Deus.
É interessante quando a gente pensa nessa palavra sintonia, e a gente se lembra do verbo sintonizar. Se lembra do rádio? O pessoal que já tem assim, de 40 anos para mais, deve se lembrar do rádio, em que você precisava sintonizar as estações. Quando você ligava o rádio, você só ouvia ruído. Lembra disso? O que você tinha que fazer? Sintonizar. Tinha uma bolinha lá, um dial, que era um botão circular, e você ia girando, girando, até sintonizar a estação. E orar, de certa forma, é assim. Você precisa parar. Você precisa deixar as outras coisas e entrar na presença do Senhor e buscar o Senhor, até estar em sintonia com o Espírito de Deus. Quando você ora, o seu coração, a sua alma, o seu espírito entra em sintonia com o Deus Todo-Poderoso. E Josué foi para aquela batalha, mas não sem antes orar e buscar o Senhor. A batalha era travada em Gibeon, e foi uma longa batalha, de tal forma que o dia ficou curto para aquela batalha, e Josué percebeu que se anoitecesse, a situação ficaria mais difícil para ele e o exército de Israel naquela região em que eles estavam. Então, queridos, Josué faz uma das orações mais ousadas, mais impressionantes da história da humanidade. Porque diante, a Bíblia diz, do exército de Israel, diante de todo o povo que estava ali, está escrito que Josué clamou ao Senhor assim, versículo 12: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Você imaginou alguém dando uma ordem ao sol e à lua para que eles parassem diante das pessoas? O que as pessoas diriam? Esse homem está louco. Isso é impossível. E de fato, para nós isso é impossível. Mas Josué, que orava, que vivia na presença do Senhor, conhecia o Deus Todo-Poderoso. Que ousadia é essa? Que fé, que oração foi essa, irmãos? Uma ousadia de quem não vê limites para a ação do Espírito Santo. Essa ousadia está presente na vida de quem ora continuamente, de quem prioriza o seu tempo com Deus. E a Bíblia diz que a resposta de Deus veio em seguida. Versículo 12: o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Irmãos, quem diria que uma oração como essa poderia ser respondida? O Senhor respondeu imediatamente, porque Josué priorizava o Senhor, priorizava a sua comunhão com Deus. E o movimento, irmãos, de rotação da terra é o que faz com que haja a sucessão de dias e noites, com que vá passando o que para nós chamamos de tempo. É o movimento da terra em torno do seu próprio eixo, que faz com que a cada 24 horas nós tenhamos um dia. Irmãos, vamos pensar um pouquinho agora, à luz do conhecimento da física moderna, que Josué não tinha, mas ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. Ele não sabia como isso ia acontecer, ele não sabia a explicação da física para o sol parar, como está descrito aqui. Mas hoje, com as descobertas da física, irmãos, nós sabemos que todo o universo criado por Deus, ele está interligado, está em constante movimento. A Terra está em movimento em torno de si mesma, mas ao mesmo tempo está fazendo um movimento de translação em torno do Sol. O Sol também está se movimentando e juntamente com ele todo o sistema solar a milhares e milhares de quilômetros por hora, uma velocidade imensa. Então aqui Josué diz que o Sol parou, porque diante da terra, para quem estava aqui dentro da terra, parecia de fato que apenas o sol e a lua pararam, mas na verdade, irmãos, sabe o que aconteceu? Se apenas a terra parasse e o restante do sistema solar continuasse se movimentando, a terra seria engolida e se desfaria. A Terra se desintegraria diante do movimento do sistema solar. Para você ter uma ideia, o Sol se movimenta na Via Láctea e carrega com ele todo o sistema solar a mais de 800 mil quilômetros por hora. A Terra seria engolida.
Então, como é que tudo parou? Como é que o tempo parou? Só há uma maneira disso acontecer, dizem os cientistas. Se o universo inteiro parasse de se movimentar naquele instante. Não apenas a Terra, não o Sol, não a Lua, mas todo o universo teria de parar. Sabe o que Deus fez em resposta à oração de um homem que caminhava com Deus, que vivia na presença de Deus? Ele disse ao universo que ele mesmo criou e que ele colocou em movimento: pare. E imediatamente o universo parou, em resposta à oração de um homem. E a Bíblia diz que o povo de Deus venceu e derrotou completamente os seus inimigos naquele dia, o dia mais longo da história da humanidade. Porque o nosso Deus não conhece limites para a sua ação sobrenatural. Aquilo que para nós é impossível, para Ele é possível. Aleluia. Para que nossa oração, de fato, seja efetiva, nós precisamos priorizar o nosso tempo de oração. Você já imaginou se Josué nunca orasse, e aí no momento da batalha, agora eu preciso orar, fosse buscar a Deus? Será que Deus teria atendido Josué? Mas quando nós priorizamos o nosso tempo com o Senhor, quando Ele é a prioridade máxima da nossa vida, quando nós buscamos primeiro o seu reino, Jesus disse, então as demais coisas nos serão acrescentadas. E o Senhor agiu poderosamente em resposta à oração do seu servo Josué. Nós precisamos, queridos, aprender que a oração eficaz é a oração de quem prioriza o seu tempo com Deus. Em segundo lugar, eu quero refletir um pouco sobre a oração do profeta Elias. E Tiago, justamente na continuação daqueles versículos, ali no capítulo 5, ele fala sobre a oração de Elias. Irmãos, Elias foi usado por Deus como poucos homens na história de Israel. Durante o reinado do rei Acabe, um homem muito ímpio, idólatra, justamente como punição àquela idolatria, a Bíblia diz que Elias orou ao Deus de Israel para que o céu se fechasse e não chovesse, até que ele orasse novamente. E é sobre essa oração que Tiago diz lá no capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. A oração de Elias é aqui um exemplo para nós, queridos, citado por Tiago. Mas o que Tiago fala a respeito de Elias? 2 coisas basicamente aqui. Primeiro, Elias era humano, um homem de carne e osso. A Bíblia diz, sujeito às mesmas paixões do que nós. Elias não era um ser perfeito, não era um ser angelical. Porém, há uma segunda coisa que ele diz a respeito de Elias. Elias orava fervorosamente, com fervor. Irmãos, oração fervorosa é aquela que ferve, que é fervente, que é intensa. A palavra fervorosa não vem de fé, vem de fervor, de intensidade. E é claro que ora com intensidade quem crê no resultado da oração, quem crê que Deus ouve as orações, quem crê que Deus age em resposta às suas orações, porque quem não crê não vai ter nenhum fervor em sua oração, vai orar de uma maneira medíocre, de uma maneira superficial, sem fervor algum. Mas Tiago fala também aqui sobre a oração feita com fé, é claro. É evidente que Elias orava com fé e por isso ele era fervoroso. A fé nos leva a orar com intensidade.
a colocar todo o nosso ser, todo o nosso coração na oração. Porque tem gente que ora da boca para fora, não está nem acreditando, nem crendo, nem esperando nada. Como alguém que repete palavras. Sabe aquelas pessoas que repetem rezas? Geralmente são palavras que você não criou, que alguém colocou ali. E você vai repetindo, repetindo. Sem nenhuma intensidade, sem nenhum fervor. Mas não é disso que a Bíblia fala. Não foi assim a oração de Elias. Irmãos, a fé de Elias era tão intensa, que quando você vai lá para o primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, nós temos lá justamente o relato dessa oração de Elias, mas nós temos antes também o relato de uma outra oração. A fé de Elias fez com que ele reunisse em Israel, diante de todo o povo, diante do rei Acabe, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Aserá. No total, 850 profetas em um desafio. Eu contra os 850, disse Elias. Fora o rei que estava do lado dos falsos profetas. E a nação que estava vivendo na idolatria. Mas Elias sabia quem estava com ele, porque ele vivia na presença de Deus, porque ele orava, porque ele caminhava com Deus. E ali, diante de 850 profetas, a Bíblia diz que Elias orou ao Deus de Israel, pedindo que Deus mandasse fogo do céu para consumir o holocausto, que havia sido molhado com bastante quantidade de água, justamente para que ninguém falasse que foi um truque. Encheram de água o holocausto, o lugar do sacrifício, até ficar cheio e transbordando de água. Então, Elias orou, está no capítulo 18 do 1 Reis, versículo 36, está escrito assim: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou diante de todo aquele povo. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Apenas isso. E em seguida, sabe o que aconteceu? Está escrito: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. O fogo lambeu a água que estava ali. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque um homem orou fervorosamente e o Senhor agiu poderosamente naquela nação. Que testemunho poderoso! E em seguida, Elias vai até o rei Acabe, logo depois desse episódio. E eles estavam ali naquele dia completando 3 anos e meio sem chover. Uma seca terrível, como punição para a idolatria daquele povo. E ele diz assim, veja a palavra da boca de Elias ao rei: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de abundante chuva. Mas, meu irmão, quando Elias disse isso, não havia uma única nuvem no céu. Não havia uma gota de água caindo. Não havia previsão nenhuma de chuva. E a Bíblia diz justamente, você pode conferir isso lá na sua Bíblia, que o servo de Elias olhou para o céu na direção do mar para ver se tinha algum sinal de chuva, e ele volta e fala para Elias: Elias, não há nada lá, nem uma única nuvem. Mas Elias já havia dito: ouço o barulho de chuva abundante, de uma forte chuva. Irmãos, quem anda com fé pode ver o invisível, pode ouvir o que ninguém está ouvindo. Elias já ouvia o som da chuva, porque ele orava e conhecia o seu Deus, e porque ele orava fervorosamente. Pouco tempo depois,
a Bíblia diz, de repente nuvens escuras se formaram no céu, começou a ventar e chover abundantemente em Israel, e a terra foi molhada novamente pela chuva. Depois de 3 anos e meio, Elias era homem como eu e como você. Ele não era perfeito, ele não era um semideus, mas ele confiava no seu Deus e aprendeu a orar. Irmão, mesmo sendo humano, limitado, falho, mesmo tendo dúvidas, você pode orar fervorosamente, você pode buscar a Deus em oração, você pode crer e esperar no Deus onipotente, que pode fechar os céus, abrir os céus, o Deus que a Bíblia diz, a porta que Ele abre, ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha, Ele diz, ninguém abre, porque Ele é Deus. E agindo eu, ele diz, quem impedirá? A quem você tem buscado? Você tem orado? Você tem colocado a sua vida, a sua família, a sua casa diante dele? Irmãos, a segunda característica, portanto, da oração eficaz é que ela é uma oração fervorosa. Ore de todo o seu coração. Tudo o que você faz para Deus só é aceito, só é recebido quando você ora de todo o seu coração. Porque Deus vê o coração. Se você ora da boca para fora, sua oração não será atendida. Se você ora sem fé, sem confiar nele, sem perseverar, sua oração não será atendida. Oração eficaz é cheia de fé, de fervor, de intensidade. Derrame o seu coração diante de Deus. Derrame-se diante dele. Davi diz, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Veja as orações de Davi registradas no livro de Salmos. O Salmo 63, Davi diz, Senhor, ó Deus, Tu és o meu Deus. E ele diz, a minha alma te busca intensamente. Como é que você ora? É por isso que tantas orações de Davi foram respondidas, porque ele buscava Deus com fervor, intensamente. Nós precisamos aprender com esses homens, queridos. Esses exemplos de oração estão na Bíblia para que nós aprendamos a orar também, a buscar o Senhor, para recebermos na nossa casa, na nossa família, no nosso país, na nossa cidade, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer fazer em nós. Você acredita que Deus tem algo mais para a sua vida? Ou você está satisfeito com o que aconteceu até aqui? Deus quer salvar os seus familiares. Ele quer salvar na sua casa. Ele quer encher você com o Espírito Santo. Ele quer fazer mais. Ele quer usar a sua vida. Não se contente, não fique satisfeito com o que aconteceu até hoje. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez, mas busque aquilo que Ele ainda quer fazer na sua vida. Senhor, o próprio Deus diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu não sei porque Deus não ouve a minha oração. Eu te pergunto, você está orando de todo o seu coração? Porque o Senhor é encontrado quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Isso significa com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, intensa e fervorosamente, como Elias fazia. Amém, queridos? Elias vivia na presença de Deus, andava na presença de Deus. Você sabia que há apenas 2 homens na história que não morreram, que não provaram a morte, e um deles foi o profeta Elias. A Bíblia diz que ele foi levado vivo para a presença do Senhor, sem provar a morte. Irmãos, Deus faz coisas tremendas na vida de quem o busca, na vida de quem prioriza o Senhor em sua vida, na vida de quem vive intensamente para o Senhor.
E Ele quer fazer coisas tremendas na sua vida, na sua casa, na sua história. Mas a pergunta é: você está buscando de todo o seu coração? Nós precisamos buscar. Nós temos ainda um terceiro exemplo tremendo nas Escrituras, agora no Novo Testamento, que é a oração de Paulo e Silas dentro de uma prisão. Deus ouve a sua oração em qualquer lugar. Nenhum lugar pode impedir a sua oração de chegar até a presença do Senhor. Você sabia disso? Eu não estou conseguindo falar. Não tem problema. Quando você ora em pensamento, o Senhor está ouvindo os seus pensamentos. Ele conhece cada palavra, o salmista diz, antes que ela saia da sua boca. Paulo e Silas foram açoitados, apanharam muito e em seguida foram presos lá na cidade de Filipos, justamente por pregar o evangelho do Senhor Jesus. Eles estavam muito cansados, certamente. Tarde da noite, a Bíblia diz que foram levados para a prisão, no cárcere interior, isso significa na pior cela da prisão. Era tarde, e eles foram presos com os seus pés em um tronco. Você pode imaginar? Quanto conforto naquela prisão. Não tinha energia elétrica, não tinha um jantar gostoso para eles comerem, como você comeu, ou talvez vai comer quando chegar em casa ainda, se é que não comeu já. Mas, meus irmãos, aqueles homens conheciam e sabiam da importância de orar. Qual foi a atitude de Paulo e Silas? A Bíblia diz, lá em Atos no capítulo 16, por volta da meia-noite. O que você faria meia-noite se você tivesse apanhado, sido preso, com os seus pés no tronco, estivesse lá no cárcere interior? Você ia fazer o quê? Provavelmente ia tentar se encostar um no outro e dormir. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, cantavam hinos a Deus. Isso, irmãos, é o que a Bíblia chama de oração com ações de graças, oração com adoração. Adoração em meio à perseguição, em meio à prisão, em meio à dor, à humilhação pública. É interessante quando você vai lá para Tiago no capítulo 5, que nos versículos anteriores aos que nós lemos, Tiago também relaciona a oração à adoração. Que ele diz no versículo 13, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Então o assunto aqui, a partir do versículo 13, é oração. E em seguida ele diz, há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Mas será que a expressão se sentir feliz significa que tudo está maravilhoso, perfeito, do jeito que você queria, que todas as circunstâncias são favoráveis a você? É esse o conceito de felicidade, de alegria, de contentamento na Bíblia? Se você já leu a sua Bíblia, você sabe que não. Na verdade, o discípulo de Cristo Jesus pode estar preso, pode ter apanhado, pode estar sendo desprezado, mas ele é feliz. Ele não apenas está feliz, ele é feliz. É por isso que nós cantamos, sou feliz. Nós não cantamos, estou feliz. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você é feliz com Jesus? Como é que eles podiam cantar dentro daquela prisão, no cárcere interior, presos ali, sem poder malemar se mexer? Irmãos, eles estavam presos apenas de corpo, mas o seu espírito era completamente livre, liberto em Cristo Jesus. O Espírito de Deus estava com eles naquela cela. E a Bíblia diz que onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. E Tiago, na mesma carta, lá no primeiro capítulo, ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha só, passar por provações
Tiago diz, é motivo de grande alegria. Uau! Por quê? Porque o Senhor está conosco nessas provações. O Senhor está com você, Ele faz parte da sua vida, é Ele que sustenta você, é Ele que cuida de você, é Ele que conduz a sua vida. Você crê nisso? É por isso que nós podemos louvar a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, e orar com gratidão nesses momentos difíceis. Orar com ações de graças, porque em Cristo Jesus nós podemos dizer: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos cantar esse refrão? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Então, quando Tiago diz, se alguém está aflito, ore. Se alguém está contente, cante louvores. Ele não mudou de assunto. Aí é cantar louvores na sua oração. Você ora, você adora, você é grato, você expressa gratidão. Porque se você ler a continuação, Tiago vai continuar falando sobre oração. E em seguida ele diz, está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja para que orem. Ele continua falando sobre oração e depois ele fala da oração de Elias. Então ele não mudou de assunto. Ali ele está falando sobre oração com ação de graças. Oração com louvor. Oração com gratidão. Oração com adoração. Mesmo nas dores, mesmo nas tribulações, mesmo na doença, mesmo nas dificuldades, mesmo no desemprego. E é interessante, queridos, um outro detalhe que está ali no livro de Atos, a respeito da oração de Paulo e Silas. Porque Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele faz questão de escrever, aliás, o Espírito Santo é que fez questão de que Lucas escrevesse o seguinte, que enquanto por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvor a Deus, o Espírito Santo disse para Lucas, escreva aí, e os outros presos os escutavam. Sabe o que acontece quando você ora nas tribulações, nas provas, e você ora com ações de graças? Os outros estão escutando. Não é só Deus que está ouvindo a sua oração. Além do Senhor ouvir a sua súplica e se alegrar com você e encher você da alegria do Espírito Santo, a sua família está vendo que nas provações você confia em Deus. Que nas provações você é grato a Deus. Que nas dificuldades você não reclama, você não murmura, mas você espera no Senhor. Os presos os ouviam, porque a oração com ações de graças é testemunho do Evangelho do Senhor, das boas novas, da grandeza de Deus, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, para aqueles que ainda não eram salvos. Enquanto eles oravam, toda aquela prisão estava sendo evangelizada. E daqui a pouco tinha gente que ia se converter ali. Por quê? Eles não fecharam a sua boca, depois de apanhar, depois de serem presos, eles disseram, nós não vamos ficar quietos. O diabo, o inferno quer que você se cale, mas Deus quer que você abra a sua boca e engrandeça e bendiga. Por isso a palavra diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se você não ter forças para ficar em pé, ore sentado. Se você não tem forças para ficar sentado, ore deitado. Se você não tem forças para abrir os seus lábios, ore em pensamento, mas ore com ações de graças, agradecendo a Deus. Porque você sabe qual foi o resultado da oração de Paulo e Silas? Com ações de graças? Atos 16, versículo 26. De repente. E assim vai acontecer na sua vida quando você perseverar em oração. De repente, quando você menos esperar, quando você menos imaginar, de repente, houve um terremoto
tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O agir sobrenatural, glorioso, inimaginável do Deus Todo-Poderoso chegou naquela prisão, chegou no cárcere interior. Você pode estar em um cárcere, preso, escondido, ninguém está vendo você, mas quando você ora, o Espírito de Deus está ali e o Senhor está ouvindo o seu clamor. Jonas orou de dentro da barriga de um peixe no fundo do mar, 3 dias dentro daquele peixe. A Bíblia diz, sabe como que Jonas saiu de lá? Jonas orou. E o Senhor ouviu a oração de Jonas e deu ordem àquele peixe para que vomitasse Jonas em uma praia. Quando ninguém mais puder te ajudar, ore, Deus pode. Quando ninguém mais ouvir a sua voz, ore, Deus irá ouvir a sua voz. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos. Irmãos, eu não imagino que Paulo e Silas estavam orando, pedindo, Senhor, manda um terremoto. Não. Eu imagino que eles estavam adorando a Deus e agradecendo e falando das grandezas de Deus, do poder de Deus. Você acha que eles tinham em mente, agora Deus vai mandar um terremoto, eu determino que agora venha um terremoto? Não, a Bíblia não diz nada disso. Quando você olha para a vida de Jó, que passou por uma tribulação, por uma prova tão grande de num só dia perder todos os seus 10 filhos. Quanta gente que quando perde um filho fica revoltado contra Deus. Jó perdeu os seus 10 filhos. Ele perdeu também a sua saúde, ficou enfermo no seu corpo inteiro, coberto de tumores, a Bíblia diz. A mulher dele olhou para ele e diz, você ainda conserva a sua confiança nesse Deus? A mulher dele disse para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas está escrito na palavra, que ao invés disso, Jó se prostrou com seu rosto em terra e adorou a Deus, dizendo, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que testemunho, irmãos. Isso é testemunho. Aconteça o que acontecer, ore com ações de graças. Já ore agradecendo, ore louvando, porque Deus é poderoso para mudar completamente a sua vida, completamente a sua situação, para salvar pessoas por quem você tem clamado. E é interessante que a mudança na vida de Jó, depois de tudo isso que ele passou, também aconteceu enquanto ele orava. Está escrito lá no final do livro de Jó, no último capítulo, que Jó então orou pelos seus amigos, começou a orar, interceder a Deus, clamando pelos seus amigos, que haviam falado coisas terríveis contra ele, que haviam amaldiçoado, que haviam culpado Jó por tudo aquilo. Mas a Bíblia diz, enquanto Jó orava por eles, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. E tudo mudou. E a palavra diz que Deus devolveu para Jó em dobro tudo o que ele possuía antes. E deu novamente 10 filhas para Jó. E a Bíblia diz, em toda a terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Veja o agir de Deus em todos os detalhes. Na vida de quem ora, na vida de quem clama e espera no Senhor com ações de graças. Então, queridos, nós olhamos para aquele terremoto acontecendo lá na cidade de Filipos. E você fala, uau, que maravilha, mas não parou por aí. Porque não foi até o terremoto, o agir de Deus foi muito além disso. Porque aconteceu um milagre maior do que aquele terremoto. Porque depois desse terremoto, o carcereiro responsável por aquela prisão, para encurtar a história, ele cai prostrado, trêmulo, diante de Paulo e Silas. Está escrito que ele disse assim, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eu pergunto a você, quando foi que ele ouviu o evangelho? Enquanto Paulo e Silas estavam amarrados no tronco interior, orando e cantando louvores a Deus. E naquele momento ele cai prostrado.
perguntando: o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, naquela mesma noite, aquele carcereiro e toda a sua família se entregaram a Cristo e foram batizados por Paulo. Todos se converteram, foram transformados. Ele ainda limpou as feridas, lavou as feridas de Paulo e Silas. E quando amanheceu, a Bíblia diz, os magistrados deram ordens para que Paulo e Silas fossem libertos da prisão. Veja, o agir completo, milagroso do Espírito Santo de Deus acontece quando nós oramos com ações de graças, com gratidão, com perseverança de todo o nosso coração. Você quer que a sua oração seja eficaz? Já ore agradecendo, com a certeza de que Deus fará o melhor na sua vida, de que Deus fará o melhor na sua casa, na sua história, na sua descendência. A oração é a forma que Deus preparou para que nós experimentemos em nossa vida, mas não apenas em nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, na nossa cidade, na nossa nação. E nós precisamos orar pelo Brasil, diante de tudo que está acontecendo em nossa nação. Você ora pelo seu país, você ora pelas autoridades do seu país. É assim que Deus quer que nós experimentemos a ação sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida, em nossa história. Tiago diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O que Deus tem que fazer na minha vida, Ele vai fazer de qualquer jeito. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você precisa se aproximar de Deus. E a consequência é que Ele vai se aproximar de você. Porque a Bíblia diz: o que o homem semear, isso também colherá. E a oração, queridos, é semear. Você está plantando sementes no céu. Você sabia disso? Porque no livro de Apocalipse está escrito que João viu uma taça lá no céu, cheia de incenso. E ele diz: e o incenso que estava dentro dessa taça era a oração, as orações do povo de Deus, as orações dos santos. Aí eu pergunto para você: as suas orações estão chegando lá? Se você ora, sim. Se você não ora, o que é que você está esperando receber de Deus? Como você vai ser cheio do Espírito Santo se você não ora? Como que você vai ter o fruto do Espírito Santo na sua vida se você não ora? Como é que você vai conhecer mais a Deus se você não ora? Como é que você vai experimentar o que Deus tem para você se você não ora? Como é que os seus familiares serão salvos se você não ora por eles? Irmãos, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A oração é a forma preparada por Deus para nos aproximarmos dEle. É através da oração que você pode fazer isso. Não há outra maneira de se aproximar de Deus, senão se prostrando diante dEle em oração. E através dela, está escrito no livro de Hebreus, que através da oração, nós nos chegamos diante do trono da graça de Deus. É um trono de graça. Você não vai comprar nada. Não é porque eu estou orando, então eu tenho direito de receber. Não, você não tem direito de receber nada. Porque o trono de Deus é um trono de graça. Mas a palavra diz que nós precisamos nos aproximar do trono da graça para encontrar graça e socorro em tempo oportuno. Portanto, concluindo, a oração eficaz é a oração de quem prioriza o seu tempo com Deus, de quem decide: eu vou orar diariamente. Você se lembra de Daniel? Será que ele não tinha nada para fazer? Irmãos, Daniel era um dos líderes da nação nos seus dias. Um homem ocupadíssimo com muitas responsabilidades. Leia o livro de Daniel. Sabe o que a Bíblia fala sobre ele? Que ele orava 3 vezes por dia, acontecesse o que acontecesse. Agora tem um decreto do rei que é proibido orar e quem orar vai ser morto. Daniel
foi até o seu quarto de oração, está escrito, e continuou do mesmo jeito, orando 3 vezes por dia, porque o compromisso de Daniel era com o Senhor, primeiro com o Senhor. E por que ele orava 3 vezes por dia? Não tinha nada para fazer, era um desocupado? Não, era um líder político, um governador importantíssimo na sua nação, conselheiro do rei, mas tinha tempo para orar. E você tem tempo para orar ou você é mais ocupado do que Daniel? Josué tinha tempo para orar e você tem tempo para orar? Tem tempo para buscar o Senhor ou você é mais ocupado do que Josué, que liderava uma nação com milhões de pessoas? Elias tinha tempo para orar? Jó tinha tempo para orar? E Jesus, será que Jesus era um cara desocupado? Fazia nada, né? Bom, Jesus, basicamente, a missão dele era a seguinte: em 3 anos eu preciso preparar esses 12 homens aqui que não sabem nada para transformar esse mundo e virar ele de ponta cabeça. Era bastante trabalho, né? Mas Jesus orava. Jesus passava 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Jesus orava noites inteiras. Não porque ele não tinha nada para fazer, pelo contrário, é porque ele tinha muito para fazer. Por isso ele sabia que ele precisava orar. Então, inverta essa lógica. Eu não oro porque eu tenho muita coisa para fazer. Você tem muita coisa para fazer, então é por isso que você precisa orar mesmo. Porque você precisa da graça do Senhor, da sabedoria do Senhor, da direção do Espírito Santo. Você tem decisões para tomar na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família. Então você precisa orar mais. Lembre-se de Lutero. Tenho tantos afazeres, tenho tanta coisa para fazer, que eu não posso fazer nada se eu não orar pelo menos 3 horas todos os dias. Quem prioriza o seu tempo com Deus vai experimentar a eficácia da oração na sua vida. Em segundo lugar, quem ora fervorosamente, intensamente, como Elias orava, oração com fé, com confiança, com fervor, é a oração que vai alcançar eficácia, que vai ser efetiva. E em terceiro lugar, a oração eficaz é a oração com ações de graça, com gratidão, com adoração, prostrado em adoração na presença do Senhor. Às vezes eu fico assim, embasbacado de ver gente que vem ao culto e nem no momento do louvor tem coragem de abrir a sua boca e de adorar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não vai receber nada de Deus enquanto não aprender a ser grato. E eu não posso crer que alguém que não quer abrir a sua boca para adorar a Deus seja grato a Deus. Não faz sentido? Eu sou tão grato que eu vou ficar assim, igual uma estátua aqui. Alguns ficam até de cara feia, acho que está pensando: nossa, mas esse culto não termina, esse louvor não termina. Meu irmão, é melhor você nem ir para o céu, porque lá o louvor não vai terminar nunca. Nunca, nunca vai terminar. Nós vamos passar a eternidade adorando, com gratidão no nosso coração, por tudo que Deus fez, por tudo que Ele é. Quando nós contemplarmos o Cordeiro Santo de Deus, quando nós contemplarmos as mãos de Jesus furadas com os cravos com os quais Ele foi cravado por você naquela cruz. Nós temos que chegar na presença dEle cheios de gratidão, com ações de graças. E aí você vai experimentar o agir sobrenatural de Deus na sua vida. E nós seremos transformados. Porque o maior poder e maior eficácia da oração, queridos, não é dar aquilo que a gente quer. Agora Deus me deu o que eu queria. Não. O resultado mais tremendo da oração é que nós somos transformados, é que nós entramos em comunhão com o Deus Todo-Poderoso, somos conformados com a vontade dEle, conhecemos mais a Ele e vamos compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você crê nisso? Vamos ficar em pé? Eu acho que nós precisamos orar mais. Você não precisa orar mais? Eu preciso orar mais. Você quer experimentar o que Deus tem para a sua vida? Não está acontecendo nada na minha vida. E eu pergunto: quanto tempo você está orando? Quanto tempo você gasta em oração na presença do Senhor? Você vem orar aqui na igreja? Nós nos reunimos toda sexta-feira para orar. Tem gente que só vem orar quando as coisas estão muito feias. Quando parece que tudo vai por água abaixo. Agora eu vou ter que orar.
Não é isso que Deus espera de nós, irmãos. Deus espera que nós vivamos na presença dEle, que nós oremos porque nós amamos a presença dEle, porque nós amamos o Senhor, porque nos resgatou, porque nos alcançou e nós queremos estar diante dEle em oração. Amém, queridos? Feche os seus olhos agora. Se você reconhece que precisa buscar mais o Senhor, que você precisa orar com mais intensidade, se você reconhece que você precisa orar com mais fervor, colocar o seu coração nisso, fale com o Senhor, faz: Senhor, ensina-me a orar. Os discípulos chegaram até Jesus e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E você pode fazer essa oração também: Senhor, ensina-me a orar com intensidade, ensina-me a orar com fervor, ensina-me a orar com fé, ensina-me a priorizar o tempo de oração na presença do Senhor.